graças ao Senhor por essa noite maravilhosa. Fecha teus olhos, esquece do irmão que está do teu lado e começa a confessar aquilo que você deseja para essa noite. Comece a declarar o que esse culto será na sua vida. Comece a declarar o que ele causará na tua vida, que impacto ele terá. Se você disser que ele será o melhor culto da tua vida, eu declaro que assim será. Se você disser que hoje você sairá daqui transformado, eu declaro que assim será. Mas declara alguma coisa e seja feita conforme a tua fé, em nome de Jesus. Pai, te rendemos graças por essa noite maravilhosa, Senhor. Nos rendemos ao teu Espírito Santo. Obrigado. Obrigado porque você é bom. Obrigado porque você é maravilhoso. Obrigado porque tu és invencível. 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 Não existe nenhum como tu. Não há nenhum Deus como tu. És inigualável. Hoje e para sempre. E sempre. E sempre. E sempre. Tu reinas sobre nós, Senhor. Tu és rei sobre nós, Senhor. És Senhor sobre nós. Nessa noite seremos transformados mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Quem crê diz o quê? Amém. Aleluia. Muito obrigado, pessoal. Glória a Deus. Você está bem? Aleluia. Que coisa maravilhosa. Bom demais ministrar em casa. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 4, versículo 15. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Você está me ouvindo bem? Está mesmo? Está todo mundo me ouvindo? O pessoal lá de trás está me ouvindo bem? Deixa eu ver alguma mão. Clécio, você não está me ouvindo bem? Está, então que bom. Você abriu lá Efésios capítulo 4, versículo 15. Se precisar eu pego outro, viu, Marcelo? Aleluia. Aleluia. Melhorou? Ó, fiquei até mal ungido nesse microfone aqui. Deixa eu tirar esse aqui. Você abriu lá Efésios capítulo 4, versículo 15. Vamos ler. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Ok. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de algumas juntas, toda junta, segundo a sua justa, diga justa, cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, como nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala a respeito de uma justa cooperação de cada parte daqueles que são membros do corpo de Cristo. Se nós falamos de uma justa cooperação, você há de concordar comigo que pode haver uma injusta cooperação. Quem está aqui? E a Bíblia diz que à medida que todo o corpo exerce uma justa cooperação, esse mesmo corpo traz para si mesmo crescimento e edificação. Então o corpo, quando ele funciona de maneira justa, todos cooperando e fazendo sua própria parte, o resultado, a consequência disso, diga comigo, crescimento e edificação. Então a primeira coisa que nós devemos parar de cobrar de Deus é o crescimento do corpo de Cristo e a edificação, porque esse trabalho será feito através de quem? Sim, nós cooperamos junto com Ele, mas o trabalho de crescimento da igreja é feito por nós. Somos nós que trazemos pessoas para a igreja, é através de nós que o ímpio conhece a verdade. Deus faz a sua obra, mas através de nós. Então eu quero que você pense comigo, irmão. Se nós precisamos de todo o corpo funcionando de maneira justa, trabalhando e funcionando de uma maneira ideal, para que o corpo cresça de maneira saudável, o que é que você acha que acontece quando alguns decidem simplesmente não fazer nada? Deixa eu te perguntar, imagine que você não tivesse uma das suas pernas. Como ficaria a perna que está sozinha? Fale, responda. Isso daí. É isso que acontece no corpo de Cristo, quando nós decidimos... Vou trazer mais para cá, Milo. Ixi, veja só.
Quando nós decidimos viver de uma maneira como se a nossa parte no corpo de Cristo fosse desnecessária e Deus sempre pudesse levantar alguém para fazer no meu lugar. Sabe, irmãos, deixa eu te falar, a obra do Senhor na terra, o seu reino, será estabelecido com ou sem a sua ajuda. Quem entendeu isso? Nós exercemos uma função no corpo de Cristo, fomos criados de maneira única, mas o reino de Deus não vai parar porque nós decidimos não fazer alguma coisa. Deus vai levantar outras pessoas, mas Deus te criou por algum motivo, Deus te criou para algum propósito, e mesmo que alguém te substitua, aquele propósito não deixou de existir porque você simplesmente decidiu não fazer. Você está comigo? É normal dentro de uma igreja, infelizmente até dentro de empresa você também vê isso, você vê que é uma coisa um pouco generalizada. Dentro da igreja, muitas vezes você vai ver as mesmas pessoas trabalhando em 5, 4 departamentos. Quantos já viram isso aqui? Aí deixa eu te perguntar, eles estão fazendo isso porque eles amam trabalhar em vários departamentos, ou é porque existe uma necessidade e existe alguém disponível e ele entra naquele negócio? É porque existe uma necessidade. Esse não é o plano ideal, não é o nosso desejo. Nosso desejo é que cada um de nós aqui, sirva em alguma coisa no reino de Deus. Mas o que acontece é que muitas vezes alguns decidem não servir em nada. Eles decidem servir para esquentar um banco, para beber água lá atrás na hora da pregação. Mas trabalhar e servir ao Senhor, muitas vezes a gente se perde. Você entende, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Que você é mais importante do que ser só um ouvinte. Você foi chamado para ser operoso praticante. E não dá para ser somente um operoso praticante, somente ouvindo. E o meu desejo é te inspirar hoje a retribuir a tudo aquilo que nós cantamos. Ele é invencível, inigualável, hoje e para sempre reinará. O meu desejo é que Ele reine as tuas ações também. Vai comigo para 2 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Em primeiro lugar, eu quero lhe perguntar, tem algum problema de você ficar sentado na cadeira ouvindo a ministração? Não. Tem algum problema de você beber água lá atrás? Não. O que é que eu estou combatendo? A gente só fazer isso como corpo de Cristo. Você concorda? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Vai dizer o quê? Portanto, meus amados irmãos, você chegou lá? Ainda ouço o farvalhar das páginas. Diz um glória a Deus, isso foi bonito. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Olha para cá. Firme, inabalável e abundante. O apóstolo Paulo ele expressa uma expectativa muito interessante. Firme, permaneço no mesmo lugar. Inabalável, nada me tira de onde eu estou. Mas tem um outro porém, abundante. Não é só estar fazendo o que você sempre fez, é continuar sendo abundante no Senhor. Não é simplesmente você entrar no grupo de louvor e passar o resto da sua vida estando no mesmo nível espiritual que você tinha quando entrou, é continuar sendo abundante. O desejo de Deus não é que eu e você nos encontremos num nível de maturidade espiritual tão elevado que não tem mais para onde subir. Esse nível não existe. Você está comigo? Vamos continuar? Inabaláveis e sempre abundantes. Aí vem o porém. Abundantes em quê? Na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Ok. Irmãos, o primeiro ponto que nós devemos entender a respeito da obra do Senhor é que o galardão vem dele. E ponto. O trabalho é para Ele e o trabalho feito nele, isso é muito importante. Fazer algo para alguém e fazer algo em alguém é completamente diferente. Você fazer a obra de Deus no Senhor, estando nele, no centro da vontade dele, é impossível ser um trabalho em vão. E é assim, com esse entendimento, que você se transforma firme, que você se transforma inabalável,
Porque quando você tenta fazer a obra do Senhor para nos agradar, os pastores da igreja, para agradar o teu líder, para agradar o teu marido, tua esposa, para agradar a sociedade, meu amigo, você vira igual o vento. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Um dia estava num departamento, foi para outro, o líder não te viu, não te cumprimentou, não deu parabéns, bom trabalho, não deu um tapinha nas costas, você disse, não, aqui não é meu lugar não, Deus falou comigo que não é para eu ficar aqui. Aí você vai para outro departamento. Sabe, irmãos, você entendeu, né? Eu gosto de gente crente assim, você não fala nada, ele entende. Uma igreja sensível. E nem a oração em línguas foi um gemido só. Mas presta atenção. É verdade que nós passamos fases na nossa vida. Fases. Houve uma fase que eu achava que ia passar o resto da minha vida tocando guitarra e viajando o mundo todo. Era um bom sonho. Eu ainda gosto muito de tocar. Não tocava tão bem assim nem naquela época, nem agora. Mas era uma fase. E havia uma graça tão diferente para aquilo. E mudou. Hoje eu entendo que aquele plano sempre foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Nunca foi o que Deus tinha para mim. É normal você perceber que aquilo que Deus tem para você, às vezes não era tão aquilo que você idealizou e disse que era Deus. Quando eu era adolescente, eu acho que todas as besteiras vieram da adolescência. Adolescência a gente pensa muito, né? Não tem muito o que fazer. Aí, eu me lembro que na adolescência eu acreditava. Eu sou casado, muito bem casado, com esta mulher maravilhosa. Por favor, fique de pé, meu amor. Fique de pé. Por favor, faça isso por nós. Dê um glória a Deus aí. É um milagre de Deus na minha vida. Muitos enfermos foram curados nesse momento. Mas eu achava que eu ia ser como o apóstolo Paulo, solteiro, ia viver de viajar o mundo, ficar pregando o evangelho, ressuscitando gente, curando os enfermos, e é isso. Tem algo de errado na minha ideia? É um plano muito bonito, né? Agora, quem inventou esse plano, foi Deus ou fui eu? Fui eu, irmão. Eu sei que você não tem obrigação de saber, né? Mas foi eu lhe digo. São fases. É fato que uma hora ou outra você vai se encontrar numa fase que você diz, meu Deus, onde foi que eu vim parar? Há 2 anos atrás eu estava pensando uma coisa completamente diferente. Mas porque você se rendeu ao Senhor, Ele vai te guiando, te levando. Como numa correnteza do Espírito mesmo, te levando para outros lugares que você não... Você diz, meu Deus, eu achava que era uma ilha, nunca mais ia sair daquela situação, mas Ele te levou para outro lugar. Isso é normal, certo? Mas quando a palavra fala de ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes, é na obra do Senhor. Isso não quer dizer no departamento que você está. Isso não necessariamente quer dizer, até mesmo nas cidades que você está. Isso quer dizer que a obra do Senhor, e tudo que isso inclui, nesse aspecto você tem que ser inabalável. E eu vou te falar, não dá para ser inabalável e firme no Senhor se você ficar olhando para os nossos defeitos aqui na frente, dos ministros. Você vai encontrar e muito. E muito. E muito. Porque nós temos, irmãos, não se iluda. Não dá para ser inabalável se firmando sobre algo abalável. Só dá para ser firme, irmão, se você estiver firmado sobre a rocha. E a rocha sempre foi Jesus. Nunca fomos nós aqui. Nós somos cooperadores juntos com você. E abundantes no Senhor. Essa parte é aqui, puxa. Porque eu te digo, irmão, eu sirvo na igreja e no reino de Deus desde a minha infância. Desde novo eu estou servindo ao Senhor. E servir ao Senhor e ser abundante no Senhor é muito diferente. Tem gente que serve ao Senhor na carne. É possível? Muito mais do que você imagina. Tem gente que entra na carne porque o irmão não fez o que a Bíblia disse. Eu vou matar aquele irmão. Eu digo, por quê? Falou palavrão na minha frente. Eu digo, é mesmo. É um cruzado, da época das cruzadas, aquele povo que botava a cruz no peito e saia matando os outros. Sabe, irmãos, quando nós tentamos servir ao Senhor, sem deixar o Senhor nos moldar e sermos guiados por Ele, nós paramos de parecer com discípulos de Jesus e passamos a virar os fariseus que perseguiam Jesus.
Porque nós começamos a colocar os rituais, regras e ritos acima da intenção e da transformação, que quem promove é o Espírito e não sua crítica. É muito fácil a gente ser encontrado assim, irmão. Quantas vezes eu não me encontrei assim? Vinha para o culto, parecia o The Voice. Olhava o pregador, gostei, pá, aprovado. Olhava para o louvor, desafinou. Digo, não, deixa para os outros aí, se eles quiserem, eles pegam, eu não quero. Às vezes a gente vive assim. Sabe por quê, irmão? Quando nós não nos envolvemos de coração na obra do Senhor, entendendo que é para Ele, a gente começa a confundir e passa a achar que é para nós. O culto é para mim, o louvor é para mim, a pregação é para mim. Entendeu? Você pegou? Então, por isso, irmãos, eu preciso te admoestar que chegou a hora de você servir na obra do Senhor. Chegou a hora de você parar de assistir e se envolver nessa visão aqui. Tem muita coisa para a gente fazer aqui. Aleluia. Abre comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Você está sendo abençoado? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Todos chegaram lá? Glória a Deus. Diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para quem? Si mesmos, ok. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos fazer um raciocínio simples? Vamos junto? Vamos lá. Você não vive para? Ok. Você não vive para você mesmo. Você vive para? Ok. Se você vive para Jesus e não para si mesmo, como é que nós conseguimos passar semanas, meses e anos da nossa vida sem servir a nada ou fazer nada por aquele a quem nós dizemos viver? É impossível. É incompatível. Diga, eu não sou mais dono do meu nariz. No meu caso eu digo graças a Deus, porque esse bicho é grande. Mas se nós deixarmos essa ficha de fato cair no nosso coração, nós vamos entender: Senhor, se eu não vivo mais para mim, então eu não vou trabalhar onde eu simplesmente desejo. Eu não vou entrar na empresa que eu simplesmente estou afim. Eu não vou comprar o carro que eu simplesmente quero. Eu não vou postar o que eu simplesmente acho. Eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. Não dá para ver para você e viver para Ele. O nome disso é bicho de duas cabeças. E bicho de duas cabeças é monstro. Quando você vive para Ele, todas as suas ações devem reproduzir e espelhar Ele. Você entende? Deixa eu te falar. Essa obra é de quem? Diga, diga, diga. Não é nossa não, irmão, pelo amor de Deus. Essa obra é do Senhor. E se essa obra é do Senhor, e você diz que vive para Ele, assim como eu também creio que eu desejo viver o mais possível, então eu te pergunto, o que é que você está fazendo na obra do Senhor, que você diz ser Senhor sobre você? O que você está fazendo? Porque trabalho não falta, não vem com essa história para cima de mim não. Para cima de mim não cola, irmão, mas não cola mesmo. Por quê? Você diz, mas eu não sei fazer nada. Eu digo, não sei fazer nada? Não. Eu disse, você trabalha com o quê? Eu digo, eu sou segurança. Eu digo, os diáconos não estão precisando de gente para olhar os carros lá fora. Eu digo, mas Ismael, eu não sei fazer nada não. Eu digo, mas rapaz, você é muito simpático. Ele disse, eu vou fazer o que com isso? Eu digo, cumprimentar a gente aqui, ó. Está cheio de gente, cheio de depressão, que um abraço seu pode segurar ele aqui pro resto da vida. Eu conversei em 2 aconselhamentos com 2 pessoas que disseram que se congregam hoje na igreja há mais de ano por conta do diaconato. Não foi a nossa pregação não, irmão. Quem dera fosse. Não, porque quando eu cheguei na igreja, aquele irmão que estava na porta me deu um abraço, me senti, parecia que Deus me abraçando assim. Eu acho que o irmão do diaconia, eu acho que ele nem notou o que fez. Ele só deu um abraço. Aí eu te pergunto, cadê seus braços? Você pode abraçar alguém? Então não me diga que você não pode fazer nada. Ó, vamos lá.
Agora eu vou puxar a sardinha para mim aqui. Eu preciso de gente na iluminação. Nós precisamos de gente no som. Nós precisamos de gente no louvor. Nós precisamos de gente no diaconato. Nós precisamos de gente na livraria. Nós precisamos criar departamentos que está faltando gente. Você está vendo alguém filmando esse culto? Por quê? Está faltando gente. Deixa eu te falar. Se não tiver uma coisa para você fazer, a gente cria. Ficar sem fazer nada, você não vai. Cadê a filmagem aqui? Eu estou me irritando com esse negócio. Está na hora da gente começar a filmar. Esses cultos estão abençoando a sua vida? E o que você acha desses cultos começarem a abençoar a gente lá no Japão, na China, no Paraguai, seja lá onde for? Chegou a hora. E o que é que a gente está precisando? De gente. Aí você chega para mim e diz, mas pastor, eu não sei fazer nada. A gente lhe ensina então. Você sabe aprender? Então você lhe ensinar. Mas uma coisa é certa, irmão. Deus depositou em você uma medida de talento que não depositou em mim. E ponto. Eu não vou conseguir ser você, eu não vou conseguir ser igual a você. Um dia desse, eu, Fernando e o pastor Ricardo, estava todo mundo brincando, a gente fazendo uns testes, de como nós tomamos escolhas, como nós decidimos coisas. E literalmente, o Fernando saiu com um perfil, o Ricardo saiu com outro perfil, e eu saí com outro. Nós literalmente somos completamente diferentes. Somos completamente amigos, mas completamente diferentes. Com o mesmo cargo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Irmão, eu usei esse exemplo, eu vi ele numa postagem na internet, eu adorei esse exemplo, eu gostei demais. Você sabe que a Gillette, navalha, sei lá, aquele negócio, quando o cabeleireiro vai cortar, ele coloca um giletezinho ali na navalha, né? Aquilo ali serve para fazer o quê? Cortar, certo? Estilete, gilete, sai fora. Sou cearense, rapaz, eu não consigo falar com essa voz aí, não. Um machado serve para fazer o quê? O estilete serve para? O machado serve para? Mas tente cortar uma árvore com gilete. Tente fazer sua barba com machado. A chance de você arrancar sua cabeça é alta. Todos os dois foram criados para? Todos os dois têm potencial para matar. Se você pegar uma navalha, não faça. É um exemplo lúdico, para você não precisar fazer. Se você pegar um machado, da mesma forma. Mas um foi criado para cortar determinado tipo de coisa e outro outra. Da mesma forma, nós podemos ter até o mesmo chamado, mas nós nunca seremos iguais. E a tua mortalidade ou a tua capacidade de trazer beleza para as coisas depende da escolha que você vai tomar. Somos diferentes. Deixa eu te dar um outro exemplo. Tem um bebê chorando, não tem? Imagine qual o tamanho do pé desse bebê. Você imaginou o pezinho desse bebê? Ok. Existe alguém aqui que calça mais de 40? Mais de 40. 41, 42, eu quero um pé muito grande. 43, tem alguém? 43, tem 43? A partir de agora vai começar o período da cura. 44, tem alguém? Tem 44? Gênesis, você calça 44, Gênesis? Se a gente soubesse, eu tinha orado pelo seu pé há muito tempo. Não, vamos lá. Agora imagine esse bebê que estava chorando agora há pouco, com um sapato tamanho 44. Você ia rir, não ia? Feio, esquisito, né? Dizer, o neném está com o sapato do papai, só pode. Que coisa estranha. Porque aquele objeto é incompatível com a fase que ele vive, ok? Agora imagine o Gênesis, com seu pezinho 44, Deus o tenha, calçando o sapatinho do bebê. No Ceará isso tem nome. Irmão, o que você chamaria um homem calçando 44 usando um sapatinho desse? Pode falar o nome aí. Ele não está usando não é com ele não. Seria o quê? Ridículo. Da mesma forma somos nós, irmãos, tentando viver uma fase, um tipo de vida que nós não fomos chamados para viver. Parece, talvez, até que faça algum certo sentido, mas no fundo, quando Deus bate o olho, diz, isso é ridículo. Você foi calçado para usar 44. O que você está fazendo com esse sapato de bebê? Você entende? É incompatível.
Ninguém aqui está querendo que você use 44. A gente está querendo que você use o seu sapato, do tamanho do seu pé, do jeito que você consegue utilizar e cabe em você. É só isso. E se você fizer isso, todo o corpo, mediante a justa cooperação de toda parte, trará aumento e edificação para o corpo de Cristo. Só isso. Abre comigo aí. Em 1 Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo, ele amava, é nítido, tratar a membresia, tratar cada um de nós que somos filhos de Deus, com a comparação do corpo, verdadeiramente do corpo de Cristo. Você abriu lá? Aleluia. Você abriu, fico feliz. Eu não abri ainda. Só um minutinho. Mas enquanto eu abro lá, muitas vezes, irmãos, isso muitas vezes não, que a gente não fica pensando sobre isso. Se você fica pensando sobre isso, você tem muito tempo para pensar. Eu não fico. Pensa comigo. Quais foram os membros que nos trouxeram para a igreja? Os membros do nosso corpo. Fala aí. Foram as pernas, né? Agora deixa eu te falar. De que adiantava as suas pernas se o seu coração parasse? Então será que foi as pernas que trouxeram? Mas do que adiantava o teu coração funcionando se os teus pulmões parassem de oxigenar o seu corpo? Sabe, irmãos, da mesma maneira, aqueles que trabalham no reino de Deus e não são vistos, talvez sejam os mais responsáveis pelo avanço e crescimento deles. Talvez você não possa ver, talvez você não possa sentir, mas muito provavelmente a maior parte desses pastores aqui talvez não tenham sido conquistados ou ganhos para o Senhor através de outros pastores. Talvez eles tenham sido alcançados pelos rins do corpo de Cristo, pelo pulmão do corpo de Cristo, aquelas partes que ninguém vê. Aquela senhora que estava no centro da cidade e evangelizou um de nós. Você entende? Então para de querer ser mão. A mão faz um bom trabalho, mas sem o coração ela é inútil. Você abriu lá? Aleluia. Antes da gente ler lá, eu quero que você pense comigo na seguinte coisa. Eu pedi para você abrir aonde? 1 Coríntios 12, não foi? Vamos ler primeiro, depois eu falo. Diz o quê? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos, diga muitos. Se o pé disser, não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de ser ou de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo o quê? Segundo a sua vontade. Ok. Versículo 19. Se todos fossem membros de um só corpo, se todos fossem um só membro, onde estaria todo o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, são o quê? Diga bem alto. Tem uma versão que diz indispensável, eu gosto mais dessa. Indispensável. Os membros aparentemente mais fracos, são o quê? Indispensáveis. Ok. Vamos continuar, versículo 23. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós não são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam, diga, não precisam, fale bem forte, não precisam ser tratados de maneira especial.
Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Irmãos, olha para cá, por favor. Não importa a sua função, não importa o que você pensa da sua função, você sempre será indispensável. Talvez os membros do corpo, que aparentemente são mais decorosos, ou seja, mais bonitos, em termos de cargo, termos de função, talvez sejam os ministros na cabeça de muitos. Os melhores membros do corpo são aqueles, ó. Olha aquele corpo, aquele membro do corpo de Cristo, meu Deus. Deixa eu te dizer, sem o Marcelo para ligar o som, como é que você me ouvia? Fala aí. Eu já bebi água umas 30 vezes e eu estou com o microfone na mão. Sem os diáconos para ligar o ar-condicionado, sem o grupo de louvor para preparar o nosso coração, sem o pessoal para vender livros lá atrás, sem os diáconos aqui na frente. Como é que a gente faria esse culto aqui? Aí você acha que a gente que sobe aqui em cima é o bambambam? Não. Nós somos talvez os membros aparentemente decorosos, mas essas pessoas que servem no culto e você às vezes nem vê, o pessoal que está lá no departamento infantil, e às vezes você esquece até de cumprimentar, porque você nem sabia que eles são membros da igreja, de tanto tempo que eles passam lá embaixo, eles é que precisam de maior honra. São eles. Mas lembre, dizer que essas funções merecem maior honra, preste atenção, não quer dizer que você só fará, desempenhará o seu trabalho ou será feliz se essa honra vier da boca do seu líder, porque o seu trabalho é no Senhor, e no Senhor ele não é vão. Então não espere de nós aquilo que só o Senhor pode dar. A gente pode se esforçar, irmão, mas eu te digo, nós somos humanos. Alguma hora, alguma coisa que você fez, vai passar em branco. Mas Deus a tudo vê. Sabe, quanto mais nós olhamos para essas coisas e percebemos o quão importante cada um de nós somos dentro do corpo de Cristo, eu me lembro de uma passagem, estou tentando lembrar ela aqui de cabeça, eu acredito que seja... Está em Coríntios, mas ele fala o seguinte: que não há nenhum de nós mais, nós vejamos segundo a carne, nós não avaliamos mais a nós segundo a carne, mas segundo a Cristo. Não olhe para o seu irmão de acordo com o que teus olhos carnais podem ver. Você vai falhar, você vai subestimá-lo e ele vai te surpreender. Por quê? Em Cristo todas as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. E agora, Deus pode fazer de uma pessoa super improvável o libertador do Egito. Ele pode fazer de um nazareno o salvador da terra. Ele pode fazer de você a referência dessa geração. Mas se você olhar para o teu irmão segundo o olhar carnal, segundo a carne, você vai subestimá-lo. Eu te digo, e eu falo agora com toda a humildade do meu coração, se você me olhar segundo a carne, você vai quebrar sua cara. Porque o que flui em mim, não é minha fluidez de raciocínio, é o Espírito Santo. E é através dele, nós se tornamos aqueles que parece que tem a unção do improvável. Era improvável que aquele homem fosse alguém, mas ele se tornou. É improvável que Deus fosse usar aquele camarada, mas Deus usou. Deixa eu lhe dizer, deixa essa unção do improvável pegar você. Não olha para o teu irmão segundo a carne. Segundo a carne, ele pode ter um salário menor do que o seu. Mas talvez ele seja mais próspero do que você. Não dá para saber. Você entende o que eu quero dizer? Não subestime quem está do seu lado. Eu já fiz isso demais e cansei de quebrar a cara. Mas eu te digo que eu tenho tentado aprender. Irmão, eu quero que você pense comigo na seguinte coisa.
É interessante que no primeiro versículo que nós lemos, ele utiliza a palavra... Abre comigo antes de eu ir para ele, Lucas capítulo 18. Lucas 18. Eu quero utilizar isso aqui na hora certa. Lucas capítulo 18. Quem abriu lá diz amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes você também diz amém, você tem aberto. Às vezes eu esqueço. A pessoa diz amém, eu só obedeço, amém. Às vezes eu até esqueci de abrir. Porque eu ouvi um amém tão forte, mas estava tanta gente abrindo a Bíblia. Lucas capítulo 18, versículo 12. Às vezes o pregador se empolga tanto na ordem que a gente fica com tanto medo, só obedece, né? Lucas capítulo 18, versículo 12, vai dizer o quê? Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino. Lucas 18. Eu pedi para vocês abrirem aonde? As muitas vozes me fazem delirar. Deu errado aí? Porque a Bíblia de vocês está errada. Deixa eu ver aqui, qual foi a passagem que eu coloquei. Eu vou ler para você uma parábola da Bíblia. Ok? Eu devo ter colocado a referência de outro aqui, mas você me perdoa? Se não perdoar, não vai para o céu. Vamos lá. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhe, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram-no após os embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, presta atenção nesse, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cegas o que não semeastes. Porém, ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei, por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe da mina tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhes, Senhor, ele tem 10 minas, pois eu vos digo, que a qualquer um que tiver, lhe ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Deu para você entender um pouco a história? Vamos lá. Havia um senhor, ele chamou alguns servos e deu a eles uma determinada quantia. E ele disse, em breve voltarei. Vou resumir. Quando ele volta, um havia multiplicado o que havia recebido em 10 vezes. Outro havia multiplicado o que havia recebido em 5. E outro ficou com tanto medo do patrão que guardou o que havia recebido. Para aquele que havia feito 10, Deus o galardoou. Para aquele que havia feito 5, Deus também o galardoou. Mas para aquele que não fez nada e só guardou e escondeu, Deus disse, servo mau, tomou o que ele tinha e deu para o que tinha 10. E as pessoas questionaram, mas Senhor, você está dando para quem já tem. Ele diz, eu quero ler essa parte final junto com você aqui, ó. Eu quero que você grave isso. Essa parte aqui, eu quero que você durma pensando nela. Pois eu vos digo que a qualquer um que tiver, ser-lhe-á dado. Mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Olha para cá. Você presta atenção que Deus não exortou, corrigiu, reclamou com o servo que tinha multiplicado, mas não tinha multiplicado tanto quanto o primeiro. Deus não reclamou com ele. Deus não o ofendeu. Deus o tratou na mesma honra. Deus não estava exigindo meta, Deus estava exigindo obediência. Mas aquele que escondeu os seus dons, além
da correção e exortação, aquilo que ele tinha, ele foi tirado e dado para quem havia servido. Pensa comigo agora. Você se lembra dos fominhas que eu falei dentro da igreja? Trabalhe 5, 4, 10 coisas. Sabe, irmãos, você tem dons e tem talentos. Estão depositados na sua vida. Mas deixa eu te dizer algo. Se você não decidir fazer algo com aquilo que está na tua vida, Deus vai depositar sobre a vida de outro. Grava isso aqui, olha para cá. Se você não fizer algo com aquilo que Deus botou nas tuas mãos para fazer, Deus vai botar na mão de alguém. Porque a obra não vai parar, irmão. Se Deus precisa de profetas e você decidiu não falar, Deus vai levantar outro. Se Deus precisa de diáconos e você decidiu não ir, Deus vai levantar outro. Mas a questão é, e eu gosto muito disso, quando o Senhor fala para o servo e diz negociai a mina era um determinado tipo de moeda, era um determinado termo para moeda. Quando ele fala negociai, uma das palavras do grego, isso eu quero ler com você. Quando ele pede para negociar, um dos significados dessa palavra era ocupai. Ocupai. Ou seja, se ocupe com o que eu te dei. Você entende isso? Você entende a seriedade disso? Cada um de nós tem talentos, tem dons, mas a questão é que Deus não está esperando de nós metas, mas Deus deseja que cada um de nós nos ocupemos com o que nós podemos fazer para o Senhor. E ponto. A palavra lenço, quando fala que o servo mau, ele recebeu aquele valor do Senhor e ele enrolou no lenço, aquele lenço, segundo o dicionário, também era um lenço utilizado para enfaixar mortos. Ou seja, quando nós pegamos os nossos talentos e o envolvemos com uma coisa que os mata, Deus vai cobrar de nós. Sabe, irmãos, nós não podemos esconder que temos talentos. Cada um de nós tem. O diabo quer dizer que você não pode fazer nada, mas lembre, ele é o pai da mentira, tudo que vem dele tem que ser o quê? Mentira. Então, nesse momento, eu quero que você pense, o que é que você consegue fazer para o Senhor? Você consegue dar um abraço em alguém? Você consegue trabalhar numa livraria? Você consegue fazer o quê na obra do Senhor? Aonde você consegue servir? Aonde você consegue depositar as tuas mãos, a tua vida? Sabe, irmãos, chegou um tempo em que eu vou te falar, nós estamos crescendo, a gente teve a oportunidade em Patos de Minas, semana passada. Irmão, aquilo é uma igreja, aquilo não é uma obrinha, não. É uma igreja, com um pastor local. O pastor Ranilson agora está onde? Está em Goiatuba. Outra obra crescendo lá. Eu vou lhe dizer, nós vamos avançar, independente da minha ajuda ou da sua. Nós vamos avançar. Nós vamos crescer e nós vamos fazer alguma coisa. Agora a questão é, nós precisamos nos ocupar e colocar a nossa mente, o nosso coração, não em ser como os pastores são, não em ser como os ministros são, mas em ser como você foi chamado para ser. E o galardão vai vir na mesma proporção. E Deus vai olhar para você e vai dizer, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Quantos de vocês querem ouvir servo bom e fiel? Sabe, irmãos, às vezes a gente se deixa se iludir pelas coisas que Satanás fala para nós, sobre a nossa incapacidade. Existem duas coisas que nos impedem de crescer. Primeiro, entrar na obra do Senhor sem nenhum critério. Você quer servir ao Senhor sem critério algum. Quer entrar no grupo de louvor, quer entrar no diaconato, quer entrar na mesa, no departamento de som, quer entrar na mesa de som. Quer entrar em qualquer departamento sem critério nenhum. A vida está toda destruída, todo descompromissado com o Senhor, mas quer servir na obra. Isso está errado. Mas você quer ver o segundo erro tão grave quanto o primeiro? Achar que você tem que estar perfeito para começar a servir. Se você esperar ficar perfeito, coisinha fofa de Jeová, você não vai servir nunca. Ouve isso aqui agora. Pega isso aí para você. Cuidado com as suas associações.
dentro daqueles que se chamam corpo de Cristo. Tem muita gente que se chama de zeloso do corpo de Cristo, mas na verdade, ele parece um sanguessuga roubando toda a inspiração de servir na obra de Deus. Você nota que o ambiente mudou quando eu falei isso aqui? Tem gente que você diz, eu estou com vontade de servir no diaconato. Ele diz, Deus me livre, aquele líder, aquelas pessoas daquele jeito. Tenho vontade de servir no louvor. Você já viu aquelas meninas, você já viu aqueles ministros? Cuidado com esse tipo de associação. Esse tipo de gente foge. Deus te deu uma vida para viver. Te deu talentos para você manifestar nessa terra. E você precisa colocar em prática. Porque Ele vai cobrar esses talentos. Não como um senhor mau, mas como alguém que sabe que você é capaz. Sabe que você pode. Sabe, irmãos, ministro tem uma mania muito feia. Tem uma mania muito feia, mas tem. Os ministros aqui da frente vão entender o que eu vou falar. A gente tem mania do outro estar pregando e a gente faz 15 pregações enquanto ele está pregando. Né? Vocês estão rindo porque é verdade. O homem está pregando lá na frente, está inspirado, cheio da unção, mas você diz, é legal mesmo que ele está falando. Principalmente se colocasse naquele contexto, falasse aquilo, aí você, quando menos espera essa pessoa chegar no fim e perguntar, o pastor pregou sobre o quê? Aí o homem pregou sobre a ressurreição dos mortos e você diz, sobre Davi. Porque a sua cabeça é um cuidado que o ministro tem que ter para se focar. E eu vou confessar meu pecado. A Letícia estava ministrando aqui, numa quinta-feira, e ela falou a respeito da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha a estátua de Nabucodonosor erguida. Irmão, não tinha nada a ver com o que eu estava pensando. E no momento que ela falou aquilo, minha mente parou e travou. Porque é o seguinte, irmãos, no nosso contexto, na nossa sociedade, quantos de nós, de fato, se curvariam diante de uma imagem daquele tamanho, porque um rei mandou? A gente não vive isso. A gente não vive nesse contexto. O mais próximo que a gente tem disso é um presidente. Mas sabe o que muitas vezes são estátuas de Nabucodonosor erguidas na nossa frente? A nossa opinião. E a gente quer que todo mundo se curve. E quem não se curva, se a gente pudesse, jogava dentro da sarça. Fica pensando um pouquinho sobre isso. Parou para prestar atenção assim? Nesse tipo de situação? Quer servir na obra do Senhor, irmão? Deixa eu te perguntar. Essa igreja, nas ministrações, você já foi confrontado pelo menos uma vez na sua vida? Confrontado? Então eu lhe digo que você está no lugar certo. Você quer crescer no Senhor, você quer avançar? Quer? Sim ou não? Você precisa ficar debaixo de alguma autoridade mais próxima, para que essa pessoa te corrija, te instrua. A palavra vai fazer isso com você, mas você precisa de alguém mais próximo. E nem sempre os pastores vão conseguir cuidar de todo mundo. Nós temos líderes para isso. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente que chega para mim e diz, não, pastor, eu sou missionário. Eu digo, você é missionário, coisa linda. Eu digo, para onde? Não sei. Aí fala, tem tanto país no mundo, né? Aí diz, eu sou missionário lá não sei de onde. Eu digo, é mesmo. Você fala o que na igreja? Não, eu estou esperando a direção de Deus, né? Eu digo, é mesmo, coisa boa. Para quê mesmo? Eu digo, não, para quando eu vou. Eu digo, e agora? Eu digo, não, agora eu estou orando. Eu digo, e só? Diz, e não dá para tu orar fazendo nada, não? Aí a pessoa diz, não, é porque assim, né? Eu sou missionário. Você entendeu, né? É tipo assim, eu não me rebaixo a qualquer coisa, não. Eu sou missionário. Não tente me fazer qualquer outra coisa, não, que eu sou missionário. E eu me lembro do exemplo da Sheila Lacerda falando sobre uma coisa que eu gosto muito. Ela viajou muitos países e ela diz, é muito costume meu ir comprar fruta em alguns locais e tem escrito assim, ó, manga brasileira, banana brasileira. E ela diz, irmãos, aqueles frutos eu não vejo no Brasil. Ela diz, aquela manga brasileira, ela mora no outro Brasil. Nunca vi aquela manga na minha vida. Ela diz, a banana, você acha que é aqueles enfeites. Você acha que se cortar no meio a bicha trinca, que era de plástico. Mas não, é perfeito. E o que foi que ela extraiu disso? Irmãos, nós só exportamos os melhores frutos. Nós não exportamos o que não serve nem para a gente. Quer ir para fora? Quer servir ao Senhor? Quer viajar o mundo pregando a palavra de Deus? Nós só exportamos os melhores.
tem que servir para a gente primeiro. Nosso alvo é ver você explodir no Senhor, irmão. Não sei se você entendeu o termo, mas é isso mesmo. É tanta unção sobre a sua vida. Ser cheio, abundante, fluindo no Senhor. Esse é o nosso desejo. Mas deixa eu te falar, tem coisa que não dá para ser por osmose, não. Tem que ser trabalhando na obra. Tem que ser servindo na obra. Pastor, eu sou pintor. A gente inventa uma coisa para você pintar aqui dentro, irmão. Você pinta a minha cabeça, se você quiser. Tem as salas aqui. Pastor, eu sou pedreiro. Pastor, eu sou advogado. A gente não está querendo processar ninguém, não. Mas, fica a posto, vai que a gente precisa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas sabe, irmãos, a gente estava cantando no início sobre cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Que horas que a gente vai fazer isso? Você entende? Obviamente, isso não vai ser feito só na igreja. Tem que ser feito no seu trabalho, na escola, faculdade, qualquer local. Mas deixa eu falar, se você não consegue fazer isso nem na igreja, não vem se iludir que você só faz lá fora, não. Eu digo, não, porque eu só consigo ser muito crente lá fora. Eu não gosto desse negócio de crente que só é crente na igreja. Aí eu só sou crente lá fora. Irmão, a seara é grande. A seara está aqui, ó. Está cheio de gente precisando da tua ajuda. Está cheio de gente precisando, lá do outro lado do mundo, das palavras e ministrações que estão saindo daqui. Se você quer servir ao Senhor em algum departamento, irmão, procura a gente. Procura eu primeiro, depois o Fernando. Primeiro eu. Primeiro os meus departamentos. Se ele quisesse, ele tinha pregado sobre isso. Quem pregou foi eu. Ele não pregou sobre isso porque ele não quis, porque ele não recebeu a direção. Deus deu para mim, então é eu. Tá bom? Estou brincando. Mas vem primeiro em mim. Enfim. Tem tanta coisa para a gente fazer, irmão. Tem tanta coisa para a gente fazer. Por que esse corpo ainda não cresceu? Por causa do pastor? O que a Bíblia diz? Que é o corpo funcionando de acordo com as suas juntas, cooperando justamente, que causa o crescimento e a edificação. Para de esperar dos líderes. Deus está precisando de você e não deles. E deixa eu te falar uma coisa, isso aqui estava flutuando, eu tentando descobrir, pegar no ar que ele queria. Presta atenção, nenhum líder é ungido ou tem tanta autoridade para impedir o que Deus quer fazer na tua vida. Nenhum de nós tem a capacidade de impedir isso. Então serve ao Senhor. E serve, e agora vem uma dica. Serve mais e posta menos. Ninguém precisa ver, irmão. Se tudo que você faz, todo mundo tem que ver, você está fazendo é para eles. Faz e deixa, irmão. Porque o nosso desejo é que você receba o galardão lá e não aqui. Você está se sentindo amado? Teve uma época, irmão, que eu queria postar tudo que eu fazia no reino de Deus. Eu queria postar tudo, irmão. Deus mal dizia bom dia, eu disse, Deus falou nesta manhã, bom, hashtag, maiúsculo, dia. Tudo eu queria postar. Sabe o que aconteceu? Todo evento que eu ia pregar, a câmera quebrava. Eu queria foto, para os outros verem que eu pregava. Todo evento que eu ia, a câmera quebrava. Aí eu disse, não, saiu foto? Não, saiu não, a câmera quebrou. Eu disse, que benção. Aí eu ia no outro evento, tem foto? Não, o menino que tira as fotos faltou hoje, pastor. Eu digo, foi. Aí eu fui no outro evento, aí eu pedia para o pessoal lá de casa tirar as fotos. Não sei o que dava errado. Aí eu digo, Senhor, que diabo é isso? Em nome de Jesus. Eu não consigo contar para ninguém que eu estou pregando. Não consigo mostrar para ninguém. Eu sou o quê? Um tesouro escondido, é? E aí Deus tratou no meu coração. Enquanto você procurar ser visto, eu nunca vou te mostrar. Eu disse tchau e benção. Fim de assunto. Ninguém fala mais sobre isso. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar. Não se iluda de achar que se você servir no departamento infantil, teus pastores nunca vão te ver. Teus líderes nunca vão te ver. Se Deus quiser te promover, quem é a gente? Quem nós somos? Que autoridade nós temos para te impedir?
Agora, se Deus não quiser te promover, o que é que você acha que a gente pode fazer? Você está comigo? A câmera vai queimar, o menino vai faltar. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui para outro extremo. Eu virei um ministro secreto. Para onde eu ia, eu disse, não, nem me marque. Quero o outro extremo. Eu digo, nem quero saber desse negócio. Sabe por quê, irmãos? Cada um de nós precisa entender para o que foi chamado para fazer. E uma vez que entendeu o que foi chamado para fazer, tem que se reciclar todo santo dia, na mente e no coração, para não permanecer só firme, para não ser só inabalável, mas continuar sendo abundante. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Aleluia. Fica de pé. Eu acho que eu vou colocar aqui no slide os departamentos que estão debaixo da minha tutela. O Fernando posta os dele quando ele for pregar. Você está bem? Você está inspirado para trabalhar na igreja? Você sabia que Deus te enxerga em qualquer local? Deus te enxerga, irmão, Deus te acha, Deus te encontra. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos, começa a exaltar ao Senhor. Isso. Aleluia. Eu quero só a igreja cantando. Cantar teu amor. Que você nasceu, foi para isso que você nasceu. Viver para teu louvor. Jesus, foi para o louvor dele, foi para a glória dele, foi para expressar a grandeza dele. Aleluia. Isso. Deixa esse nome bem alto. Jesus. Fecha teus olhos. Eu gostaria de saber se nessa noite existe alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Pode ficar de pé, eu não quero que ninguém se mexa muito. Você é único, você foi criado para ser único. E todo o desejo do nosso coração é que você faça parte desse corpo que se chama corpo de Cristo. Você é essencial. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, vem cá que eu quero te dar um abraço. Eu quero te conhecer. Existe alguém no nosso meio? Não pensa muito, só vem. Ele te ama tanto, Ele te criou com um propósito. Isso. Ele te criou com um propósito, Ele te criou com um propósito. Você é único, insubstituível. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Você é substituível, você é único. Feche seus olhos, vem cá, Amanda. Fique aqui, de olhinhos fechados. Existe mais alguém no nosso meio? A atmosfera está tão favorável. Isso. Aqueles que são corpo de Cristo, fecha teus olhos, ore em outras línguas. Vamos encher esse ambiente de unção e gratidão.
Aleluia. Isso. Oh Deus bom, maravilhoso, fiel, justo, verdadeiro. Aleluia. Olhe para mim. Você fez a melhor escolha da sua vida. Porque por mais que cada um de nós pudéssemos fazer alguma coisa parecida com o que você vai fazer, diante de Deus, ninguém vai fazer como você. Ninguém será como você. Ele te criou de maneira única, maravilhosa, para ser imagem e semelhança dele. Jesus te ama. E esse povo, eu quero que você vire para lá agora. Esse povo aqui também. Aleluia. Aleluia. Vibra mais alto, gente. Aleluia. 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 Pode acompanhar essas moças, por favor. E eu gostaria de saber se nessa noite existe alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Sabe, a gente falou tanto do trabalho e do serviço na obra de Deus, mas com o batismo no Espírito Santo, tudo fica diferente. É um suporte, é uma capacitação, é um poder divino para te impulsionar. Se existe alguém que ainda não fala em outras línguas e deseja receber isso nessa noite, vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Existe alguém? Não? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém. Podem levar ela. Podem levar. Os conselheiros podem levar. Pode seguir. Glória a Deus. Tem alguém? O que é que a gente faz, gente? O que é que a gente faz? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Fecha teus olhos. Cantar teu amor, cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para ti. Diz esse nome lindo, diz esse nome lindo. Jesus.